Já tem algum tempo que eu estava desejoso de estar compartilhando aqui na ceia, mas acabava que eu não estava conseguindo formular alguma coisa, um texto que eu estava achando interessante para vir. E na semana passada, um pouquinho antes da reunião de jovens, me veio um tema à mente. Eu deixei anotado, pensei, durante a semana eu vou pensando nesse texto. Só que no dia seguinte, que foi no domingo, quando o René compartilhou, aquilo que ficou mais forte para mim no compartilhar foi justamente o que eu estava pensando em estar trazendo aqui na ceia, que foi aquilo que foi falado ao final da reunião, que foi com relação ao mérito ser totalmente do Senhor. E para a gente estar pensando um pouco sobre isso, eu gostaria que a gente lesse o Evangelho de João no capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 1. Capítulo que a gente viu recentemente no estudo com os adolescentes. João 18, a gente vai ler a partir do versículo 1. Diz assim: Tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessaram o vale do Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os discípulos. Então Judas, tendo recebido a escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traíra, estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou a perguntar-lhes: A quem buscais? E disseram: A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, disse a Pedro: Coloca tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o Pai me deu? É só até aqui. Tem dois trechos nessa passagem que a gente leu, que eu gostaria de a gente estar vendo, com relação a essa questão do mérito da obra ser totalmente do Senhor. O primeiro é o comportamento que o Senhor Jesus tem durante esse momento, que é um comportamento totalmente diferente do que um ser humano comum teria, Porque eu fiquei pensando, se fosse eu ali no lugar, o que eu pensaria? Eu ia querer que todo mundo se unisse ali comigo e a gente fosse lutar junto para tentar fugir. Só que a reação do Senhor é uma reação totalmente diferente, porque era necessário que a obra fosse feita por eles. Porque o Senhor, como é dito, ele sabia tudo o que haveria de acontecer. Os guardas vêm, ele pergunta quem que eles buscavam, e ele fala assim: a mim deixai ir estes. O Senhor, com um amor tão grande, ele fala: não, esse daí, eles não têm nada com isso, a obra é comigo que tem que se acontecer. E o Senhor, um amor maior do que qualquer coisa que é possível a gente pensar, ele libera aqueles discípulos. E o outro ponto é a reação de Pedro durante esse momento. Pedro é aquele que a gente vê muitas vezes que é impulsivo, ele que é o primeiro a falar, ele tem várias reações antes dos outros. E aqui a reação de Pedro, se a gente olha numa visão natural, uma reação bem heróica, Ele já puxa a espada, ele não se preocupa que ele estava em desvantagem ali, ele não se preocupa que ele bem provavelmente iria ser derrotado, que ele sozinho contra um exército todo treinado. Parecia que nesse momento que ele tinha levado bem a sério aquilo que ele tinha, levado bem a sério aquilo que ele tinha falado com o Senhor, que mesmo se os outros abandonassem, ele jamais abandonaria o Senhor. Mas o Senhor fala com ele, põe a tua espada na bainha, não é eu de beber o cálice que o Pai me deu. Porque ali, irmãos, não importa o que Pedro fizesse, se Pedro ele começasse a lutar ali, se ele morresse pelo Senhor, se todos os discípulos lutassem ali e morressem pelo Senhor,
nada disso ia fazer a mínima diferença com relação à salvação. Porque as pessoas, nós, seres humanos, nós não temos nenhum poder. Ali era necessário que o Senhor morresse por nós. E isso que eu estou falando aqui, né, é bem óbvio, né? Todos nós já sabemos disso. Só que eu creio que é algo necessário que a gente tem que ter em mente, porque a gente tem vivido num tempo em que algumas pessoas, né, que estão falando no nome do Senhor, têm pregado tantos elementos antropocêntricos, né, que têm colocado, não, nós somos filhos do rei, nós necessitamos fazer isso, fazer aquilo, o Senhor Jesus confia no nosso potencial, coisas que são tamanha bobagem, irmãos, porque nós não temos capacidade nenhuma de fazer nada. Quando a gente olha para essa mesa, para o vinho, né, representando o sangue do Senhor, o pão representando o corpo, a gente vê que a obra é 100% do Senhor. Nós não temos participação nenhuma. E quando a gente... Um risco que eu temo de acontecer comigo, né, de acontecer com outros irmãos também, é a gente passar, né, muito tempo, né, caminhando com o Senhor, buscando a palavra, orando, jejuando, fazendo isso e aquilo, e acabar que, por todo esse tempo, a gente, ao invés de começar a depender mais do Senhor, crer que nós conseguimos fazer alguma coisa. E isso não é verdade. Nós não temos capacidade nenhuma, a gente não consegue nem evitar um pecado com nossas próprias forças, como foi lembrado pelo irmão René na semana passada. Então, irmãos, o que eu quero estar trazendo aqui é que a gente participe desse momento com essa consciência mesmo firme, sabendo que a obra é totalmente do Senhor, o mérito é totalmente do Senhor. Nós somos incapazes, nós não temos poder nenhum, nós não temos força nenhuma de fazer nada por nós mesmos. E que a gente esteja confiando no Senhor, esteja aqui dando glórias ao Senhor, dando louvor ao Senhor, sabendo que Ele é o único que poderia fazer algo conosco. E Ele fez. Ele morreu no nosso lugar e se entregou por nós, irmãos. Então, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mesmo, Pai, por mais esse momento que nós temos aqui. Te agradecemos, Pai, pela obra maravilhosa feita pelo Senhor Jesus ali naquela cruz, Pai. E obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus não ficou morto, Senhor, Ele ressuscitou. Ó, Senhor, obrigado porque nós temos hoje um advogado junto ao Pai que cuida de nós, Pai, que está conosco todos os dias até a consumação do século, Senhor. E nós te pedimos, Pai, para que o Senhor nos ajude, Pai, que seja o Senhor quem vive em nós, Pai, que nós não vivamos uma vida tentando viver por nossas próprias forças, Pai, confiando em nós mesmos, Pai, mas que confiemos no Senhor, Pai. É o que te pedimos mesmo, no nome do Senhor Jesus. Amém. E são convidados, né, a estar participando desse momento todos aqueles que já creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador.